Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós vamos te ensinar como regular as suas emoções. De vez em quando você entra em situações onde sua mão gela, começa a transpirar muito, você começa a transpirar, você fica vermelho. Isso acontece com todo mundo, tá? Para falarmos sobre isso, estamos aqui com o Dr. Gustavo Rezende Pereira, psiquiatra, professor universitário. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz da gente estar falando sobre esse assunto tão importante e prevalente hoje. Com certeza, porque às vezes a gente entra em situações, né? Estamos aqui também com a psicóloga Larissa Moraes. Larissa, seja bem-vinda também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Obrigada, querida. Lembrando que nós temos o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Bom, doutor, vamos começar? Sim. Me conta aí o que é desregulação emocional e por que ela acontece. Assim, vamos dar um destaque melhor, principalmente dessa desregulação no transtorno de personalidade borderline. Pode ser, né? Pode, sim, com certeza. O transtorno de personalidade borderline, como o próprio nome diz, né, é uma borda, é uma linha tênue entre a neurose e a psicose. É um transtorno de prevalência em 6% da população. Nos estudos colocam que não existe diferença entre homem e mulher na apresentação, assim, em termos do acontecimento. Mas na experiência que nós, psiquiatras, e eu creio também que vocês, psicólogos, têm, o maior prejuízo é no sexo feminino. Esse transtorno, nós observamos que existe, assim, um prejuízo, tanto no âmbito funcional, pessoal, social, por causa dessa questão das emoções. E aí, Larissa, como é que a gente regula essas emoções? O doutor falou do border, porque, gente, borderline, ele se apresenta muitas vezes e a gente não reconhece ele, tá? É muito importante salientar isso. E, às vezes, o que acontece muito com as pessoas? Vê se vocês concordam, né? A pessoa tem variações de humor durante... ela é bipolar. Gente, isso não é bipolaridade, tá? O bipolar, ele tem momentos muito distintos. Momentos de euforia, né? Onde ele está muito feliz, muito alegre, muito disposto, muito dinâmico. E momentos de depressão, onde ele, ao contrário, está muito triste, muito recluso. E isso tem um tempo determinado. Salvo engano, são 8 semanas, né? Isso para cada um. Aí o pessoal fala assim, não, a pessoa tem variação de humor durante o dia, ela é bipolar. Não é, pelo amor de Deus, tirem isso do vocabulário de vocês. Não fiquem taxando as pessoas de bipolar, porque isso não é bipolaridade. Em outro programa a gente vai falar sobre isso. Mas e aí, Larissa, né? Como é que a gente apresenta? O que é, como é que ela acontece durante o dia, essa questão dessa desregulação do comportamento do humor? A desregulação emocional, ela vem muito desde a infância, né, do paciente que tem transtorno de personalidade borderline. Mas não só nesse transtorno, porque na clínica a gente observa muito que a pessoa ela só vem com uma desregulação emocional, mas ela não atende aos critérios diagnósticos que precisam, né, para atender aí um borderline. Então, a gente também trabalha essa desregulação. O que é uma desregulação? É quando a gente varia esses humores. Então, de manhã eu acordo bem, meio-dia eu já estou mais aí agitada, meio da tarde eu tô bem nervosa, chega à noite ali eu já tô triste, tô com alguns pensamentos, então a gente vai variando. E quando a gente fala o que é desregulação, a desregulação ela vai vir quando essa emoção está fora daquele contexto do indivíduo, por exemplo. Ou seja, quando ele se apresenta da forma que normalmente ele não se apresentaria. Seria isso? Isso, eu falo assim para os meus pacientes, eu dou um exemplo. Você está num circo, você vai pro circo para quê? Para se divertir, para rir, para brincar. Ontem eu fui no circo, por sinal. Justamente. Muito legal. Você vai pro circo para chorar? Não. Essa emoção de tristeza num circo, ela é viável? Não. É a mesma coisa de você estar em um velório. Quando você está em um velório e você começa a rir descontroladamente. Isso sim é uma desregulação do humor. Já aconteceu isso comigo, sabia? Um tio meu faleceu e uma prima minha começou a rir. Ela ria, assim,
copiosamente, né? Não tem o chorar copiosamente, ela ria copiosamente, e ela ria, e a gente olhava assim, e é a filha dele, né? Aí você fala assim, como assim, gente? O que é isso, né? Não combina. Como diz aqui em Minas, não orna, né? Não orna, é isso, doutor? Sim. Mas por que isso acontece? Por que a gente tem essa desregulação emocional tão grande? E não é só nessas situações, né? Eu vou fazer uma apresentação de um trabalho, eu sei tudo, daqui a pouco eu tô no nervoso, eu tô vermelho, eu tô suando. Por que isso acontece? Nesse ponto aí, eu quero só apontar uma coisa. O paciente com transtorno de personalidade borderline, ele tem diagnóstico diferencial. Sim, com certeza. Então, assim, o transtorno afetivo bipolar, em alguns casos, não é que é um diagnóstico diferencial, mas o paciente pode ser bipolar, pode ser borderline. Uma coisa não anula a outra. Anula a outra. Sim, com certeza. É claro, porque isso aí são comorbidades. Só que esse tipo de reação, no momento específico que nós vamos ter, exemplo, uma prova, ou uma apresentação, ou eu vou conhecer alguém que eu tô afim, vamos pensar o jovem. Isso, na realidade, já tem a ver com as questões das emoções. Exatamente. Principalmente no âmbito quê? Da ansiedade. Isso. Aí nós vamos ter uma preparação. Por quê? Eu vou aumentar noradrenalina, que é um neurotransmissor que vai te deixar ativado, porque você tem que pensar rápido, você tem que se organizar ali. E, ao mesmo tempo, eu vou estar liberando adrenalina, que é um hormônio. Mas para que tudo isso ocorre? Exemplo, numa prova. Por que a pessoa tem toda aquela mudança ali do seu comportamento, das suas emoções? Porque ela está interpretando errado, porque é um erro de interpretação. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, muitas das vezes, é por erro daquilo que eu estou vendo, como que eu estou interpretando. Porque na neurobiologia ali do que está sendo iniciado no cérebro, no sistema nervoso central, é o mesmo quando eu estou colocando a minha vida em risco. Exemplo, num susto. O exemplo que eu dou, eu estou andando na rua à noite, sozinho, estou com medo, eu creio, e um cachorro pula no portão. Eu vou ter o quê? Susto. Então, na hora que eu tenho susto, o meu organismo vai me preparar para quê? Para lutar ou para sair correndo. Exatamente. Para quê? Para me morrer? Não. É para me ficar vivo. Isso tem a ver com a evolução. Então, a ansiedade, ela não é uma patologia. Agora, os transtornos, sim. Porque gera prejuízo. Porque nesse caso do susto, que tem a ver com o mecanismo da ansiedade, é para me preparar para lutar ou para correr. Só que, como eu vejo que o cachorro está trancado, tudo aquilo que foi ativado no meu organismo, que é lá no centro do medo, que a gente dá um exemplo, tem uma área muito específica, que é a amígdala. Ela vai ativar o bulbo respiratório. Eu tenho que aumentar a respiração. Para quê? Eu não vou correr, eu preciso de oxigênio. Eu vou lá na área que vai liberar noradrenalina. Para que eu vou liberar? Para que na região periférica da minha íris ela dilata. Eu vou ter midríase. Para quê? Aumentar meu campo de visão, de rota de fuga. Isso também vai atuar no meu coração, aumentar a frequência cardíaca. Certo? Eu vou ativar também meu sistema autonômico, simpático, que vai fazer vasoconstrição, aumentar ainda mais a frequência cardíaca. Para quê? Eu tenho que ter sangue correndo. E vai alterar, e também já no transtorno de ansiedade, o eixo hormonal, que é hipotálamo, pituitário e adrenal. Que o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai estar elevado, que vai me trazer vários prejuízos. Olha quanta coisa, né, gente? Isso é tudo fisiologia. Exatamente. Aí, no momento que eu tenho a crise, que dá aquele frio na barriga, é porque eu estou liberando adrenalina, que vai aumentar minha pressão arterial, minha frequência cardíaca. E qual que acontece? A minha interpretação, que foi meu pensamento, gerou isso de forma errada no momento da crise de ansiedade. E quando eu tenho toda essa mudança do meu corpo, o que eu penso? Estou morrendo. Que é diferente quando eu vejo o cachorro que eu sei que está preso. Então, eu penso, estou tranquilo, não tem nada demais. Agora aqui não. Vou morrer. Aí o que acontece? Retroalimenta. Por isso que a pessoa, nesse momento de desregulação emocional, ele tem que correr para o médico. Por quê? Estou passando mal. Agora eu posso levantar um dado importante? Por favor. 90% das pessoas que têm crise de ansiedade, que é o mesmo de crise de pânico,
procura na área médica todas as especialidades, menos o psiquiatra. Mas você sabe por quê? Preconceito. Ah, exatamente. Olha, eu não canso de falar, doutor, em todos os programas. Psicólogo e psiquiatra não são coisas de doido, são coisas para quem não quer ficar doido, tá? Aprendam isso, por favor. E é tão interessante, né, que quando você abre a boca e diz assim, fui ao psiquiatra, é louca. Essa pessoa é louca e não é, gente. Eu creio que está mudando. Não, sim, muito, sim, eu sei. Eu posso pontuar um fato importante essa semana? Não precisa pedir, não pode, sim, com certeza, você tem em casa. Eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo terapêutico em um CAPS aqui de Uberlândia. E a psicóloga que conduziu foi de grande excelência. Uhum. E os meus acadêmicos que acompanhou juntamente comigo, eles entenderam uma coisa. Que aquelas pessoas que estavam ali como paciente, não tinha diferença entre eles e nós. Uhum. Então, hoje, eu acredito que eu estou bem. Saudável. Mas amanhã, quem vai me garantir? Uhum. Porque ninguém é diferente de ninguém. Porque ninguém pede para ficar doente. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Uhum. E assim, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem alguns estressores que vão potencializar para um transtorno. Vai. Né? E aí a gente sim deve procurar, só que o nosso cenário hoje de psicologia, de psiquiatria está mudando muito. Sim, eu concordo. Hoje as pessoas estão buscando mais, inclusive, que antigamente homens não procuravam terapia. Uhum. Hoje isso já não é assim mais. Hoje está com um grande avanço. E isso é um grande ganho para a consciência das pessoas, para a saúde mental. Com certeza. Mas vamos falar, eu vou voltar aqui, eu já volto para o senhor, para os fatores estressores que fazem essa desregulação de forma mais abrupta, né? Não chega a ser um transtorno, mas desregula as emoções da gente, tá? Quais são eles, Larissa? Vamos lá, deixa eu te explicar um pouco. O que acontece? Para a gente ter um transtorno de personalidade, borderline, ou alguns outros transtornos, a gente precisa atender alguns critérios. Né? Hoje, a gente tem o DSM que pontua isso. Que é um livro que descreve cada transtorno desse, gente, cada problema relativo à saúde mental. É importante salientar, porque às vezes a população não sabe o que é DSM, né? E é o que a gente tem hoje, né, de base. Aí, é o nosso livro de cabeceira. É o nosso livro. Mas nós sabemos que o transtorno mental se dá muito genético, né? Só que o grande problema vem no ambiente. E quando nós temos uma família que tem uma invalidez com o seu filho. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é um ambiente invalidante? Um ambiente invalidante é aquele ambiente onde o indivíduo ele não consegue saber se ele pode chorar, se ele pode sorrir, se ele pode sentir raiva. Você já ouviu um pai virar para o filho e falar assim, para de chorar? Por que Vários. Você tá é o que a gente mais ouve, né? Homem não chora. Ainda tem isso, né? Isso, homem não chora. O que ele vai entender se ele tá sentindo dor dele e tá chorando? Ele vai entender que ele não pode chorar. Invalida os sentimentos, as emoções dele, né? Exato. E aí você tá lá no quarto, brincando com o seu irmão, sorrindo e tal, e o pai tá assistindo televisão, só que vocês estão gritando ali, as crianças estão gritando. O que o pai vai falar? Para, cala a boca. Cala a boca. E aí a criança também, ela vai aprender que ela não pode sorrir, que ela não pode brincar. E isso não acontece uma vez, isso acontece várias vezes. Então ele vai crescendo dentro desse ambiente, um ambiente, digamos assim, com vários problemas, né, com o uso de substâncias, né, o pai ou a mãe tem esses usos de substância, famílias aí que têm alguns transtornos bipolar, por exemplo, que vai para uma ideação, né, de pensamentos suicidas, afim. E a gente vai crescendo nesse ambiente totalmente desestruturado. Porque uma crença, ela só vira crença quando a gente tem um pensamento latente. Então, uma desregulação emocional só acontece quando isso é gerado para a minha vida a maioria do tempo. E aí sim eu vou ter essa desregulação emocional. Mas, Larissa, e o paciente que só tem a desregulação emocional, mas não tem um transtorno de personalidade? Então, ele não conseguiu lidar com as próprias emoções e essas emoções estão totalmente distorcidas no contexto que ele está sentindo. Então, estou trabalhando ali, alguém me chama, eu grito, porque eu estou concentrado.
Isso é uma desregulação. Sim. Então, esses fatores ambientais que geram essa desregulação emocional. Nesse caso mais simples, doutor, a gente indica tratamento com remédio, a gente consegue regular só com terapia. A gente está falando do caso mais simples, a gente vai voltar para o border porque é um dos objetivos aqui. Mas eu trouxe essa questão mais simples porque, como a gente disse aqui nos bastidores, gente, 30% da nossa população tem transtornos hoje mentais, burnout, depressão, ansiedade, né? Então, a gente tem 30% com burnout, 30% com depressão, 30% com ansiedade, ou seja, a população está doente, tá? Mas nem tudo é medicamentoso e nem tudo também tem diagnósticos tão graves, porque burnout é gravíssimo, depressão é gravíssima, transtorno de ansiedade é grave também, mas tem gente que está desregulado porque está passando por algumas questões que dá para trabalhar na terapia ou sempre a gente vai precisar de remédio? Primeiro, nem tudo aquilo que é sofrimento que nós estamos passando, isso quer dizer que é uma patologia. Isso. Já começa por aí. A ideia é exatamente essa. Eu tenho que entender que eu tenho a vida, ela tem seus momentos de dor. Isso. Tem uma frase que eu escutei, porque assim, eu virei psiquiatra meio que assim, fora um pouco da linha. Eu fiz a minha faculdade para ser cirurgião. Só que quando eu formei e trabalhei na rede pública, o que eu mais atendi era doença psicossomática. Eu falei, mas espera aí, isso aqui eu não vi. Você explica o que é doença psicossomática? Eu sou fã, né? Foi meu TCC. Mas são as doenças do corpo que, na realidade, é devido às emoções. Exatamente. Isso eu tenho em várias áreas. Exemplo, gastrite, lesões de pele, psoríase, vitiligo, alopécia, queda de cabelo, as próprias crises de ansiedade, alteração gastrointestinal da própria função, dor na hora da relação sexual, talvez aquele paciente poliqueixoso. A gente vai observar, peraí, é o problema emocional dele, certo? Então, assim, eu fui ganhado pela área da saúde mental, porque a priori o meu plano era outro. Então, assim, quando a gente fala que tem algumas coisas da nossa vida que faz parte, que uma delas é a dor, nem sempre essa dor, ela é uma patologia, porque ela faz parte da minha vida. Eu escutei uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que foi meu avô, porque ele me ensinou muitas coisas. Graças. Uma delas que eu fui entender quando eu era psiquiatra olha, por um lugar que a gente nunca mais vai voltar é para dentro da barriga da mamãe. Por quê? Para lá a gente não volta. Se eu for parar para pensar, o melhor lugar que a gente tem enquanto é ser vivo é dentro da barriga da mãe. É o lugar que você está mais protegido, Você está né? protegido, priori, você não faz né? nada, você não... Claro, quando a mãe tem uma dinâmica, eu ia né? falar Não isso. usa droga, não tá usando bebida, não tá alcoólica, fumando. né? Então, assim, é o lugar que você tá protegido. Saiu dali, desculpa, gente, mas acabou, é o mundo. Então, eu não posso querer também deixar o meu filho ou minha filha dentro de um útero artificial. Dentro de uma bolha, de uma né, doutor? bolha. E não entender que como pai, no meu caso, como a mãe ou responsável, a questão dos limites. Porque eu também tenho que forjar uma pessoa que vai ter punho. Exatamente. Eu não posso achar que as coisas, o limite de um pai e de uma mãe é para prejudicar. Eu já dei vários exemplos. A dor é importante na nossa vida, porque se a gente não sentisse dor, com certeza, a gente talvez não teria ponta de dedo, porque ia queimar lá no fogo e a gente não ia perceber. Então, a dor, a frustração, a gente tem que ser moldado. As emoções são válidas, né? Para nós. Tem que validar algumas coisas. Exatamente. Eu tenho que pôr limite. Todo mundo precisa de limite, criança e adolescente muito mais, tá, gente? Certo. Mas, assim, uma coisa que é importante, que ela levantou a questão do meio. Existe um termo na psiquiatria que chama ação epigenética do trauma. O transtorno de personalidade borderline, isso Você traduz o que é pro pessoal? Porque ficou meio Vou técnico, explicar. por favor. O que é a ação epigenética do trauma? É quando a pessoa passa por um trauma que vai influenciar na expressão dos genes. Porque na maioria das doenças na saúde mental, é genético.
Depressão é genético. Ansiedade é genético, também tem a questão do comportamento. Transtorno de personalidade também é genético. E o que é esse trauma? Negligência dos pais. Desnutrição também é uma questão de risco para algumas patologias. E a mais importante, violência, no caso abuso, pedofilia. A maioria das mulheres que eu atendo e homens que eu entendo que tá dentro ali daquela caixinha escrito borderline, eu faço essa pergunta. Você já sofreu um abuso? Eu não vou falar que é todos não, mas a maioria me responde. Sofri. Nossa. Aí vem a questão do abuso na infância, né? A pessoa que abusa, ela é distante? Ela tá na rua? Não, tá dentro de casa. Tá próximo. 75,8%, salvo engano, das pessoas que são violentadas dentro de casa. Por tios, primos e cuidadores. Então é uma coisa que eu chamo muita atenção, que eu peço muito. Cuidar do nosso futuro, que são nossos filhos, as nossas crianças. Para que amanhã eles não venham pagar um preço. E entender também que as crianças, elas são um reflexo do ambiente que ela está inserida. Se a família é uma família que usa da agressão verbal, da violência, tem a questão das drogas, a questão da negligência em que o pai e a mãe não assumem o seu papel, como que eu vou querer que essa criança amanhã seja equilibrada, né? Equilibrada emocionalmente? Com certeza não vai ser. Com certeza. Pode até ser, mas vai ser difícil. Então o ambiente inserido ali é muito importante. Ô Larissa, mas nesse caso, eu vou pegar essa fala do Dr. Gustavo. Olha só. Eu aprendo a regular minhas emoções na primeira infância, na segunda infância, ou isso tudo bem, pode ser aprendido depois, com certeza. Mas quando eu não sei fazer isso, eu não aprendi lá, meus pais não me ensinaram a me frustrar, a me apresentar, porque o que a gente percebe muito, né? Eu trabalho com criança na clínica, criança e adolescentes. Eu trabalho de mamando a caducando, ou seja, de criança até adulto. Mas assim, eu percebo às vezes a criança ansiosa, né? A criança que está com a mão gelada porque está fazendo alguma coisa ali. Isso é desregulação, tá? Por quê? Porque a gente está brincando, às vezes é um brinquedo é uma brincadeira que você precisa ganhar e eu fico ansiosa para ganhar, né? A gente não ensina aos nossos filhos, resumidamente, né? O que eu quero saber, a regular as suas emoções? Claro que ensina. Você ensina os seus filhos. Como? Validando cada emoção. Entendendo o porquê que ele está chorando. Entendendo por que ele está sorrindo. Só que muitos pais não fazem isso pela correria do dia a dia. Né? Pelo não tempo que não tem com os filhos. Às vezes os pais estão tão cansados, como foi o meu caso, de que você perguntar uma coisa para o pai falar que sim, e de repente você está arrumando para sair, e eles falam, não deixei. Como foi o seu caso? Explica aí para a gente poder entender, que está na sua cabeça, né, doutor? Contar aí como foi o seu caso. Deixa eu falar para você. Eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Então, eu cresci num ambiente invalidante. Porque para a gente fechar um critério diagnóstico, a gente precisa de 2 fatores. Primeiro, a Marcelina, ela também tem transtorno de personalidade borderline. Ela foi internada diversas vezes, que foi a criadora da terapia comportamental dialética, que a gente chama de DBT, que é padrão ouro justamente para transtorno de personalidade borderline. É o único transtorno aí que tem um padrão ouro atualmente. E o que acontece? Arrepiei. Ela foi internada diversas vezes, ela tinha 15 anos de idade, e ela falou o seguinte: Senhor, se eu me curar, eu vou ajudar outras mulheres. Eu vou ajudar outras pessoas. Sabe o que ela fez? Ela foi testando. E aí ela foi para o espiritismo, né? Na cadeia dela, né? Que é o budismo que ela veio. E aí ela tirou mindfulness de lá. Para quê? Porque o mindfulness, ele serve para você não agir impulsivamente, que o transtorno de personalidade borderline age. E ela conseguiu saber de todas as emoções. Quando a gente vai tratar o paciente, nós temos todas as emoções, né? Nós precisamos sentir essas emoções.
E aí, ela começa a ter isso, e ela vai fazer, e ela constrói, e ela estuda e forma como pesquisadora, e ela desenvolve essa abordagem. Mas, primeiramente, era para casos suicidas, né? E aí, ela foi aprimorando e chegou para transtorno de personalidade borderline, que foram testados, validados, randomizados, deu tudo certo. E o que acontece? O transtorno de personalidade borderline, ele tem esses fatores de desregulação emocional. É um dos critérios. Para a gente atender esse transtorno, nós precisamos de ter vulnerabilidade biológica, nós precisamos ter a desregulação emocional e também um ambiente invalidante. Mas não tem como eu fechar um quadro se o meu paciente está depressivo. Porque eu preciso tratar primeiro a depressão dele para depois eu fechar um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Então, foi muito difícil meu diagnóstico, ele veio há 3 anos atrás, e aí a gente começa a fazer o quê? 3 anos atrás? Sério? Você viveu a sua vida inteira com ele, e deve ter sido muito difícil, né? A impulsividade, né? Porque o border, ele tem medo do abandono, da rejeição, que ela seja real ou imaginária, é um dos critérios. E eu tinha muito isso, porque quando eu cresci, na minha infância, eu fui muito rejeitada. E eu também cresci num ambiente muito invalidante. Brigas, fome. Eu vim desse ambiente. Mãe que saía para trabalhar, pai custoso. Então, a gente vai fazendo isso e a gente vai crescendo. O meu sonho, com 9 anos de idade, era casar e ter filho, para me sair daquilo ali. E aí, o que acontece quando uma pessoa ela tem esse transtorno? Ela vai para as drogas. Porque é a única coisa que para um vazio existente dentro do nosso peito. Que é o famoso vazio crônico. E esse vazio eu tinha muito, então fui para as drogas. Usei droga por muito tempo. E aí, o que acontece? Engravidei cedo. Desculpe, quanto tempo? O quê? Você usou drogas? Eu usei dos meus 12 anos até os meus 17 anos. Por que eu tô perguntando? Porque às vezes as pessoas acham que nunca podem sair, tá? Obrigada. Gente, tem. Dá sim. E aí... Aí você engravidou cedo? Engravidei cedo. Quantos anos? Com 16 anos. Então, essa impulsividade de relacionamentos instáveis, o border, ele ama você. Nubi, eu te amo, eu gosto de você. Então, a gente vai sair junto, a gente vai divertir. Tanana. Aí, você faz uma coisinha assim comigo, você é a pior pessoa do mundo também. Então, essa instabilidade de relacionamentos. Então, eu tive muito essa instabilidade. E toda vez que eu tinha uma instabilidade, eu ia pro quadro depressivo. Eu não entendia. Eu falei, gente, eu vou fazer psicologia porque eu não quero isso mais pra minha vida. Eu não quero isso mais, eu quero ajudar as pessoas do jeito que eu me senti. Eu quero ajudar essas pessoas a saírem disso. E o que aconteceu? Eu fui para psicologia. Não foi o suficiente. A faculdade não me deu base. Só de algumas coisas, né? E eu era encantada. Eu falo que eu sou aluna nota 9. É 9 e 10, 9 e 10. Então, adorava. E o que acontece? Descobri a dialética e eu fui tratar com a dialética. Então, eu aprendi a regular as minhas emoções. Eu aprendi a lidar com o meu transtorno. Mas isso, o que acontece? Eu fecho um diagnóstico para me saber que aquele meu impulso não é meu. Eu fecho um diagnóstico para saber que aquilo lá é um sintoma do meu transtorno. Mas a Larissa é mais do que isso. A Larissa é mais. Então, hoje eu tenho a minha pessoa preferida, que é o meu marido. Então, assim, por isso que a gente não terminou, porque não tem essa instabilidade. Ele entende o meu quadro. Só que eu fazia uma coisa muito... Quando eu descobri o meu transtorno, sabe o que era? Meus pais. Eu julgava muito os meus pais. Por que eles fizeram isso comigo? Olha o que eu me transformei. Por que eles fizeram? Mãe, você não tinha que ter feito isso. Pai, você não tinha que ter feito isso comigo. Você tinha que ter me dado uma vida. Só que a DBT, ela fala uma coisa. Não importa quem criou o problema, você vai ter que resolver. Que legal isso, né? E aí foi quando eu entendi e falei, não é culpa deles. Porque eles também eram crianças grandes tentando sobreviver nesse mundo. E eu sempre falo o seguinte, gente, pai e mãe dá sempre o melhor que tem, né? Infelizmente, quando os filhos nascem, a gente não recebe um manual de instruções. Recebe. Recebe? Sério? A gente sai da maternidade com a cartilha de vacina. Ah, sim. Eu ia dizer, eu não recebi. Eu recebi esse daí, eu recebi. Só que
Não funciona, topa tudo. Mas só que a gente tem que entender uma coisa. O pai e a mãe erram, mas na tentativa de acertar. Por isso que eu digo que eles dão o melhor que eles têm com o que eles têm, Aí né? eu quero pegar o que ela falou aqui, que eu acho isso muito importante. Muita gente se apega a diagnósticos, talvez que ele tem, e outras pessoas se apegam a diagnóstico que ele queria ter, que é o pior. Só que para se vitimizar. Acontece com TDAH, eu tenho TDAH, né? A questão é, o que eu quero? Eu quero manter aquela vida de sofrimento? Porque o borderline, ele sofre. Demais. Porque ele não começa ali já, não, é um processo. Primeiro vem os traumas, como ele processa, aí eu falo que ele passa a usar um óculos que é todo borrado e arranhado. Por isso que ele sofre muito, porque ele tem muitas interpretações errôneas. É a questão do abandono real e o imaginário. É o que ela falou, hoje eu te amo. Aí você faz uma coisa muito mínima. Como ela interpreta como abandono, é o famoso 880. Do mesmo tempo que ela tá te amando, te idealizando, você se torna a pior pessoa. E o que ela falou aqui, isso é real. O comportamento de risco do borderline é muito grande. Desde uso de drogas, comportamento de risco. Muito álcool. Álcool e outras drogas. O comportamento de risco na parte sexual. Ela não tem aquela, eu vou usar preservativo, não. É o famoso promíscuo, seria isso? Mais ou menos, não vou falar isso, mas aquela pessoa assim que ela, como ela não vê ela talvez um sentido, talvez na vida, ela quer muito intenso, então ela enfia de cabeça. E outra, eles também, o border, né, ele tem aquela autoimagem, né? Toda tudo. Dismorfia, né? Sim. É por isso que é muito comum o transtorno de personalidade borderline com transtorno alimentar. Porque é muito. Muito comorbidade. É muita comorbidade. E outra coisa importante, o comportamento autodestrutivo. Em tudo isso, tanto nas drogas, no sexo, na relação com as pessoas. Na comida, no álcool. No álcool, na relação interpessoal. O relacionamento íntimo de um paciente border, por causa, talvez, de vamos falar, um erro que ele tem de interpretação, tem muita briga. E ainda por cima, tem um comportamento dele que é doído, que é a automutilação, que são os cortes. Aí você pergunta... E tentativa de suicídio também, né? Mas o corte, na fisiologia, quando você corta, eu vou liberar cortisol, então vai doer. Pro borderline não, vai liberar a beta-endorfina, que é uma forma... Vai ser prazeroso. Aí ele usa aquilo, como ele não entende que o problema tá nas emoções, ele vai jogar pro corpo e vai jogar pro físico. Uma forma de regular as emoções. Regular e ao mesmo tempo aliviar a sua dor e também de autopunição, porque ele se culpa. Olha o tanto de coisa que um borderline tem, que ele, literalmente, se ele não for abordado, não for cuidado e ter uma relação, assim, da família para ajudar, é difícil o tratamento. Porque é poucos borderline que você vai atender que a família é perfeita. É poucos. Eu já tive caso de paciente que, depois que aconteceu o problema do suicídio, que eu fui entender o porquê que a pessoa foi para aquele caminho. Porque a família não tinha como ela me dar uma justificativa. Ó, né? Eu sou irregular. Minha família não é uma família acolhedora. Não, era uma família literalmente perfeita. Mas teve uma pessoa ali de dentro que sofreu um abuso, depois que eu fui descobrir, que desregulou. Olha para ver a questão do abuso, como é importante na vida do borderline. Só que aí ela falou uma coisa aqui que eu gosto muito, que eu trabalho muito, que é a questão do perdão. Primeiro, o passado eu mudo? Não. Futuro existe? Não. A gente tem que construir, né, ainda. Ou seja, futuro. O que foi, o que é, já foi, e o que vai ser, já foi. Isso é um versículo na Bíblia que eu estou falando, está lá em Eclesiastes capítulo 3. Ou seja, tudo foi. Agora eu vou ficar pensando amanhã igual um ansioso? Não. Agora eu vou tentar ficar procurando a causa do meu problema lá atrás? Pra quê? Não vai resolver. Agora eu vou ter que pegar o que eu tenho aqui, com os meus instrumentos, e vou tentar procurar o quê? Solução.
E uma coisa que ela chamou atenção, o paciente borderline, ele não vem sozinho ali, ele vem com muita comorbidade. E quando ele vem com a depressão, o risco dele conseguir tirar a vida dele literalmente com suicídio é muito grande, porque ele tem muita tentativa de autoextermínio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que tem todas essas comorbidades, como o senhor disse, porque ele não vem sozinho, né, o border. A gente consegue... a gente tem que fazer tudo o que ele quer, fazer todas as vontades? Não. Não. Para que ele não entre... Por que eu tô perguntando isso? Você vai apoiá-lo. E traduz esse apoio. Porque, assim, eu sei de um caso que a pessoa tem um tanto de bicho dentro de casa porque a pessoa que tem border quer. Ela não cuida, mas ela tem, né? A família faz tudo que ela quer e eu Posso acho... definir isso numa frase que eu escutei de uma paciente? Pode. Que a mãe dela era border. Ela é médica. Ela foi, Gustavo, ela foi minha paciente. Gustavo, minha vida inteira foi pisando em casquinha de ovo. Talvez a família é permissiva porque ela já não aguenta mais. Porque sabe que qualquer frustração, a casa cai. E assim, é muito difícil conviver com borderline. É extremamente difícil conviver. Entendeu? Porque o que acontece? Isso que você perguntou, o que é o apoio, né? O apoio da pessoa é você levar para tratamento. É o único hoje, atualmente, é o tratamento. Transtorno de personalidade, o Dr. Gustavo pode falar, mas não tem cura. Medicação. Mas ele pode medicar com os sintomas de depressão, de ansiedade que o border da impulsividade. Sente, da impulsividade, do pensamento de suicídio. Então, tem medicações para isso. E aí que ele precisa de um amparo de psiquiatra, psicólogo e as outras comorbidades que ele tem. Então, e também tem terapias e grupos de apoio para familiares do borderline. Então, vai ajudar muito a pessoa a lidar com o border. Nossa, gente. Sim, mas a pergunta não tem que fazer tudo que o border quer, né? Tem que ensinar ele a se frustrar. Lembra que a questão do limite? Do limite da frustração também, da importância da frustração na vida de uma pessoa, tem paciente né, borderline, até eu estava conversando com a colega, que se você não internar ele, ele vai conseguir acabar com a vida dele. Aí eu vou perguntar, você quer ser internado? Não, porque ele tem crise, ele está pondo em risco a vida dele, eu tenho que internar. Para me salvar ele. E por que ele consegue suicídio? Por causa da impulsividade. Ele é muito impulsivo. Ele ficou com tanta raiva que agora eu vou me matar. Ele sai daqui e se joga na frente do caminhão. Nossa. Vamos pensar no suicídio. Que é tabu, né? Que as pessoas não falam nem de sexo, nem de dinheiro, nem de suicídio, né? Mas assim, aqui eu não tô falando para a questão de dar ênfase, né? Eu quero falar desse tema, uma forma de prevenção, porque o suicídio a gente previne. Mas também é um mito que a gente não pode falar que a gente tem que falar. Você tá querendo informação. Suicídio? A gente precisa falar. Será que eu pergunto para o meu familiar se ele quer morrer? A gente pergunta. Tem que perguntar. A gente tem que perguntar. Tem que conversar. Falar, o que você tá pensando? Porque só dele expressar, ele já vai aliviar. Mas a questão do suicídio... E já vai repensar também nessa questão. Porque a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele atua ajudando o paciente com pensamento de suicídio, com ideação suicida, pelo telefone. É conversando. Por quê? Só de eu expressar, eu entender que tem alguém ali do outro lado me ouvindo, vai aliviando. Porque esse desejo, ele pode reduzir, né, eu expressar, por causa da questão da impulsividade. Mas aqui, ó, em questão do suicídio. Primeiro fator, ter um transtorno mental. Segundo fator, tentativa prévia. Borderline tem um transtorno mental, teve várias tentativas, então é um paciente de risco. Em termos de suicídio, de morte, o primeiro é transtorno depressivo. Tanto é transtorno depressivo maior como transtorno depressivo do bipolar. Depois, o uso de substância. Olha o que ela falou antes. Terceiro, transtorno de personalidade borderline, 24%. E o quarto é esquizofrenia, 11%. Depois as outras. Aí vem a questão do suicídio. Como é que eu faço para me tentar prevenir? Primeiro, uma abordagem assertiva, mas entendendo que mesmo eu fazendo
tudo, como médico, a família, infelizmente, vai ter paciente que já não consegue segurar. Hoje, a gente tem muito tratamento específico para tentar segurar medicamentos. Um exemplo que a gente tem o lítio para isso. Hoje, muito usado, né? mas hoje nós temos uma terapia que não é farmacológica, que é biológica, que é comprovada por A mais B, que infelizmente tem um descrédito por causa de preconceito, que é a eletroconvulsoterapia. Eu tenho exemplo de 3 pacientes que aqui em Uberlândia eu sou pioneiro nesse tratamento. Já tem 8 anos que eu tô realizando aqui. Eu já tive 3 pacientes, 2 meu e 1 relato de uma colega que a irmã dela fez eletroconvulsoterapia e hoje ela está tranquila, ela não deixou de ser. Só que ela não tem toda aquela desorganização, porque a eletroconvulsoterapia, como ela ajuda a liberar um fator que chama fator neurotrófico, que vai, dependendo da idade, ou seja, abaixo de 25 anos, eu vou fazer neurogênese. Acima, eu vou aumentar a comunicação. Eu vou ramificar meus neurônios. Então, a área do cérebro que não estava funcionante passa a funcionar. Aí eu controlo os impulsos, que é uma questão que o paciente borderline tem. Ele é muito impulsivo, ele é muito explosivo. É aquela panela de pressão que, dependendo de como pum, estourou. E do nada, né? Do nada, ele oscila vários humores. Exatamente. Ele oscila, ele tem essa oscilação. E a Marcelina fala muito sobre que o paciente, ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor que ele sente. O paciente suicida é isso. Ele não quer morrer, é ambivalência. Porque tem a rigidez. Na depressão, o que acontece? Eu tenho um tanto de porta que eu posso tentar me ajudar. Aí na depressão parece que elas vão se fechando. Até que ele vê uma que está escrito lá, morte. É rigidez. Não é um pensamento delirante igual um esquizofrênico. Ele passa a ter uma rigidez. Não, isso aqui é a única solução. Eu não vejo mais nada, eu estou sozinho. Eu não tenho esperança. Eu estou desesperado. A vida acabou. É melhor eu me acabar agora porque eu sou culpado. Olha o tanto de coisa que está associada. E tem um tratamento que é eficaz, que é a eletroconvulsoterapia. A melhora do paciente em ideação suicida em 3 semanas de tratamento é de 80%. Mas é pouco difundido ainda, então talvez tenha muito preconceito, seria isso? Claro. E muitas das vezes o paciente não sabe. Porque é uma terapia nova. Pode ser nova falada. Aqui em Uberlândia. Porque eu que iniciei. Mas o tratamento existe desde 1938. E foi implementando, foi melhorando, né? É isso. Sim. É um tratamento indolor, eficaz. É o antigo eletrochoque? Sim. Não, é porque é bom a gente falar para as pessoas se esclarecerem, porque assim, preconceito, gente, ele paralisa. Não, ele tira a sua vida. Sim. Você não permite conhecer ninguém, nada, aproveitar nada, não comer uma comida boa, porque, eu acho. Não é eu acho, eu tenho que ter certeza. Porque eu tenho que entender que medicamento na psiquiatria começou em 1950. Para trás, era o eletroconvulsoterapia. Era convulsoterapia. Teve vários modos da convulsão, até que chegou na questão elétrica. Só que hoje é dentro do centro cirúrgico, o paciente vai fazer, ele vai dormir, ele não vai sentir nada, ele vai sair, ele chegou andando, ele vai sair andando depois de 2, 3 horas que ele chegou no hospital. Né? Mas a gente tem que falar sobre isso, até para que as pessoas não tenham tanto preconceito, né? Isso. Larissa, você já conhecia Já conhecia, né? Porque assim, para depressões que são persistentes, aquelas que com terapia não ajuda, aquela que remédio também não ajuda, e que o paciente já traz aquilo por muitos anos, é muito eficaz. Olha que coisa boa, né? Paciente borderline. Porque o borderline, ele tem uma característica assim, ele fecha, ele já tem todas as características, mas eu só posso afirmar quando ele tem 18 anos de idade. Só que tem gente que com 14, 15, 16, 17 anos, eu sei, tá ali. A pessoa tá me contando. É uma idade ótima pro tratamento.
Ou seja, quanto mais jovem, Sempre. melhor. Qualquer doença, gente, na medicina é quanto mais jovem. Só que na literatura também fala aqui o seguinte, que pessoas com transtorno de personalidade têm remissão. O que é remissão? Não é cura, porque transtorno mental não tem cura, Não tem cura. remissão. Remissão. O que é? Remitir os sintomas, não ter mais esses sintomas aos 40 anos de idade, se você fizer o tratamento correto. Então, quer dizer que se o border fizer o tratamento correto, ele vai ter essa remissão de sintomas a partir dos 40 anos. E quem não faz tem a propensão. Alguns reduzem, né? Mas outros continuam com o transtorno. E muitos ficam pelo caminho, que tiraram a vida. Que pena. E né? assim, hoje o tratamento é DBT. Se você precisar de DBT, eu sou especialista lá na Unipsico. E eu trabalho hoje com DBT, com TCC, com arte, para ajudar vocês. Lá na Unipsico atende alguns planos de saúde e também ela tem um atendimento próprio, que é muito simples, é só você entrar no site. Com preço bem legal, né? Com preço, assim, muito bom para quem não tem plano de saúde, que ela vai te ajudar ali. É muito simples, é só você entrar no site e tirar. Não conseguir, pode ligar lá na Unipsico, que eles rapidinho te inserem aí, você escolhe o especialista que você quiser. E eles também trabalham com empresarial, com neuropsicólogo e também com várias especialidades. Então, eles abrangem tudo, viu? Tudo boa, né? No começo, você levantou uma questão que não teve como eu abordar. Você falou a questão do tratamento. O tratamento é uma tríade. Isso aqui é muito importante. Farmacoterapia. Seria a minha próxima pergunta. Mas psicoterapia e mudança do estilo de vida. Tem pessoas que vão iniciar o tratamento medicamentoso, infelizmente, não vão poder parar. Porque é doença crônica, gente, é genética. Principalmente o bipolar. Exemplo, transtorno afetivo bipolar. Eu sou bipolar e eu não tomo remédio. Então o diagnóstico está errado. Não tem como não tomar remédio. Eu sou esquizofrênico e eu não tomo medicamento. Beleza, você está errado. O diagnóstico está errado. Ou a pessoa não quer tomar, porque tem gente que resiste. Mas vai ter muito prejuízo. Sim, mas só é que o que acontece? Eu noto na prática clínica que os bipolares não tomam medicação. A hora que eles melhoram, eles param. Agora, a questão é que quando ele entra no quadro depressivo, é muito sofrimento. Aí ele quer o médico de tudo quanto é jeito. Não, e ele quer que o remédio faça efeito na mesma hora, né? Não só ele, mas isso é um erro. É por isso que eu falo, o tratamento, eu não posso ficar só pensando em um fator. Primeiro, eu tenho que entender o que eu tenho. Eu tenho que procurar informação, entender, não para me vitimizar, gente, por favor. É a questão, eu tenho que entender, porque eu vou ter que me ajudar também. Porque eu não posso ser dependente só da ajuda de terceiros. Por isso que quando a gente fala mudança do estilo de vida, atividade física é remédio. Buscar uma religião faz parte, desde que ela não vá contra o tratamento, que aí é ignorância. É isso. Assim, você tem que mudar, você tem que ter uma vida mais saudável, alimentação. Você tem que ampliar a sua visão, né, doutor? Sono. Eu tenho que respeitar o horário de sono. O círculo circadiano, ele é muito importante. Para tudo, gente. Então, assim, eu tenho que estar procurando. Porque na medicina, a atividade física é curativa, preventiva ou vai amenizar a custo de doença. Poucas patologias que têm contraindicação absoluta. E dessa forma, o border consegue controlar as suas emoções, não é isso, gente? A terapia o principal objetivo aqui dialética, igual a colega aqui está falando, isso é muito importante. Porque o remédio vai te segurar em algumas questões. Mas eu tenho que mudar a forma como que eu penso. Mindset, né? É o meu pensamento. Como que eu vou lidar? Eu tenho que aprender a contar. 2, 3, peraí, é isso mesmo? Eu tenho certeza disso. É isso. E assim, falando sobre isso, o que acontece? O borderline, ele tem a sua forma muito distorcida. E é o seguinte, você está saindo da minha vida, eu tenho essa ideação na minha cabeça que você está saindo da minha vida. Eu quebro o seu carro inteiro. Eu te ligo 25 vezes seguidas. Isso me aproxima de você ou me afasta de você? Com certeza afasta, né? Justamente, mas ele quer que você fique. Então, ele faz esses comportamentos para você ficar. E isso a família é muito difícil lidar, né? E aí a dialética é justamente essa contraversão. A gente usa muito isso. A gente chega
né, num pensamento que é um diálogo, né, uma dialética, mas também tem a dialética confrontativa, né, a forma de confrontar. E é você se expor. Eu não gostei dessa posição, eu fiquei muito chateada e a gente pode começar novamente, mas desce dessa forma. Né? E aí a gente vai conversando com a pessoa. E vai fazendo com que a pessoa reflita, repense e mude o seu comportamento, Agora que é o grande objetivo, agora né? Pra você, não é pra você fazer, você não vai fazer. O que o border vai ficar? Nervoso, irritado, e ele vai fazer só pra te provar que ele consegue. Gente, é muita coisa, né? Muita Bom, coisa. estamos chegando aos momentos finais do nosso programa e eu queria, assim, que a gente fechasse ele. Primeiro agradecer, doutor Gustavo, Larissa, tá? Vou dar um tempo para vocês concluírem. Mas dessa conclusão eu gostaria muito que vocês dessem dicas, né? O que a gente pode fazer para tratar melhor o border, para tratar melhor essa questão dessa montanha-russa de emoções que a gente vive diariamente, de forma geral, né? A gente focou muito no border, mas essa desregulação emocional, ela está existindo a todo tempo na vida da gente. Sim. Né? A gente está vendo que as pessoas estão aí surtando a cada momento e sendo desreguladas e se desregulando por questões, às vezes, mínimas. Né? E aí, doutor Gustavo, eu agradeço muito, deixo aquela câmera para o senhor se despedir, se quiser deixar suas redes sociais, os dois, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada. Eu quero agradecer pela oportunidade, deixar pontuado algumas coisas. Primeira coisa, o preconceito, ele te limita, ele faz você perder oportunidades. Então, assim, conversa com seu médico. Se não tem, procura um, né, doutor? Se não tem, procura, porque o tratamento ele precisa ser multiprofissional. Não só para o paciente, mas para a família. É importante. Olha, independente do transtorno, se é borderline, se é também outros transtornos de personalidade, se é um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um transtorno afetivo bipolar, qualquer um procura ajuda especializada. Sempre. Tem pessoas que estão preparadas, estudaram para isso, para te acolher, te orientar, te pontuar aquilo que precisa ser mudado. Isso é muito importante. Te levar para uma vida melhor, né? Porque, como vocês disseram aqui, o sofrimento é muito grande, né, gente? Sim, é Viver essa amenizar o montanha-russa, sofrimento, exatamente. não da vida, mas da patologia. Sim. Porque a vida, nós não somos 100% felizes. Não, ninguém Porque eu tenho até dúvida se existe esse negócio de felicidade. Eu acredito que existe, sim. Mas assim, esse 100% que muita gente está correndo atrás, isso não. Só no Instagram e nas redes sociais, de forma geral, vamos falar. Que é um tema importante, também, tá falando, viu? Porque tem muita gente se perdendo aí, ficando adoecido por causa desse mundo que tá vivendo. Nós falamos aqui do uso excessivo de telas, mas a gente vai falar, assim, também sobre a questão de mirar a sua vida nas redes sociais, na vida do outro, que é uma vida que nem sempre que não é existe. real, né? Não, na maioria das vezes não existe. É. Então, assim, meu nome é Gustavo, sou médico psiquiatra aqui em Uberlândia. Eu sou precursor aqui do tratamento de eletroconvulsoterapia, que graças a Deus eu tenho tido muito sucesso, assim, do tratamento em si, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, porque eu creio naquilo que é o propósito, né? Eu acho que a gente tá aqui pra gente cumprir propósito, então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor. E uma coisa que é importante a gente informar para os pacientes, que procura uma ajuda. Procura, gente. Porque vocês não estão sozinhos nisso. E a vida de vocês, ela tem muito valor. Perfeito. Tem uma frase que uma vez eu escutei que ela nunca saiu da minha mente. A alma de vocês tem muito valor. A vida. Porque vocês são importantes. Para o meio que vocês estão inseridos, para a família de vocês. Ninguém é perfeito. Quem corre atrás da perfeição, ele é um sofredor. Nós temos que nos amar, entender nossos limites, que todo mundo tem. Limite não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Concordo é porque eu sei até onde eu posso ir. Eu tenho que aprender que eu tenho que lutar. A vida é uma luta diária. E o caminho do sucesso não tem rota de fuga. Se eu quero melhorar, eu não vou tentar. Eu vou. Eu tenho que ir. Eu vou pagar um preço, que vai ser doloroso o tratamento. Porque a colega que sabe que no tratamento dela, ela vai contestar muitas ideias.
muitos pensamentos, muitas crenças. Isso vai gerar angústia. Eu, como médico, psiquiatra, eu sempre falo pro meu paciente, você tem que sair da porta do meu consultório e pensar, porque a consulta não morre aqui. Você tem que refletir naquilo que a gente conversou. Senão não adianta, né, doutor? É o que a gente fala lá na psicoterapia também, né, Larissa? O trabalho não é só do profissional, é de quem está do outro lado que precisa seguir os passos recomendados para ter êxito, né, ao final do processo. O senhor quer deixar suas redes sociais, doutor? Rede social, assim, eu não trabalho muito, Então, mas eu atendo na Clínica Prevencor, ali na rua Bernardo Cupertino, 365. O telefone é 99769-2091. Eu também faço procedimento no Hospital UMC, é o hospital que me acolheu. Eu agradeço muito a equipe de lá, que é uma equipe preparada, que graças a Deus nós tivemos sucesso no procedimento na maioria dos pacientes. Coisa boa. E 100% são bem tratados e bem acolhidos. Muito obrigada, doutor Gustavo. Larissa, querida, fique à vontade de se despedir e de deixar suas redes sociais, caso seja da sua vontade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero dar uma dica para vocês. Procurem a terapia, mas não só para quesitos de transtorno ou algo nesse sentido, mas também para seus sentimentos, aquilo que você não consegue resolver no dia a dia, que ela é muito importante. Já para os transtornos, igual borderline, a gente precisa atender alguns critérios para a gente fechar algum diagnóstico. Então, é muito importante você procurar a terapia, procurar um psiquiatra para fazer esse fechamento, né? Que nós somos aptos a fazer isso. E trabalhar com a dialética, né? Que é uma abordagem que trabalha muito essa desregulação emocional de raiva, tristeza, culpa. E eu ensino isso para o meu paciente, assim, na prática. Então, você precisa aprender a descrever, nomear as emoções. Porque muitas vezes você está sentindo culpa, mas não é culpa, às vezes é vergonha. Então, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo e na terapia. Então, meu nome é Larissa Moraes, atendo na Unipsico e minha rede social é Larissa Moraes Psicóloga. Tá lá o meu telefone, é só vocês clicarem lá no link que já vai direto para o meu WhatsApp. E eu fico aí aberta para vocês. Obrigada, gente. E para você que esteve com a gente até agora, muito obrigada e nunca se esqueça. O autoconhecimento é a solução da vida, porque na hora que eu consigo saber quem eu sou, quais são as minhas questões, eu consigo buscar ferramentas para resolvê-las. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.